Esse tema de hoje veio como uma questão no grupo de mães que eu tenho. Inclusive, aproveito para convidar você, que é mãe e ainda não faz parte do meu grupo de mães. Aqui no YouTube, sempre abaixo da descrição do vídeo, eu deixo escrito ali, deixo o link, né, destacado desse grupo de mães. E aqui pelo Instagram, se você acessar a bio, você vai ver lá que tem o linkzinho para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo que fica aberto todas as terças e quintas e a gente faz trocas com relação à criação dos filhos, a dúvidas, angústias que as mães muitas vezes têm. E na terça-feira surgiu uma questão relacionada a isso, que uma das crianças estava viciada em telas, né? Então, que a mãe tinha dois filhos, uma menina mais novinha e um menino maiorzinho, de 5, se não me engano, que estava viciado em telas. E aí, então, a mãe pergunta, né? São criados da mesma forma, com a mesma educação, com o mesmo carinho. Por que eles são diferentes? Por que a menina nem se importa com as telas e o menino não consegue sair, tem crises de birra absurdas quando a mãe tenta tirá-lo da frente da tela? E aí, então, me surgiu a ideia de falar um pouquinho sobre isso, porque como eu tenho 3 filhos, né, e se você já vem me acompanhando aí, você sabe um pouquinho da minha história, com 3 filhos é normal, né, eles têm 6 anos de diferença um do outro, então é normal que a gente faça algumas comparações. E isso acaba fazendo com que a criança que foi comparada para o menos, né, a ideia dos pais é: o teu irmão come, por que tu não come? Olha como teu irmão é estudioso e faz os temas, por que tu não faz? Quando os pais comparam, eles comparam para a criança que tem o lado inferior da situação, né? Então, para a criança que está bem, em nenhum momento um pai chega, uma mãe chega para uma criança que tira 10 e diz: olha só, tua irmã tira 7, por que tu tira 10? Não faz sentido nenhum isso, né? Então, é como se aquele tivesse no topo que a gente desejaria para os dois. Então, a gente chega para o que não está e diz: o teu irmão tira 10, por que tu tira 7? Né? Olha só como o teu irmão é dedicado, por que tu não se dedica? Por que tu não é que nem o teu irmão? Então, essas falas são muito frequentes em famílias com irmãos e às vezes até se estende a primos, a amigos, né? Aqui em casa nós tínhamos muito hábito de comparar o nosso filho que é magrinho, né, que é miudinho, que é o biotipo da família, nós não temos esse corpo, né, bem desenvolvido, nem a estrutura óssea e nem a gordura armazenada no corpo. Então, a nossa família é toda miudinha e magrinha, tanto eu quanto o pai dele somos pequenos, magros, né? E aí a gente dizia para ele, comparando ele a um amigo que é mais forte, que é grandão e que comia um pratão de comida. E a gente dizia para ele: olha o quanto fulano come, né? Olha, compara o teu prato com o dele, olha só, né? Tu precisa comer mais, porque a gente se preocupava com a saúde dele. E em muitos momentos ele dizia: eu não sou o fulano, né? Eu sei que o fulano come mais que isso, mas eu mais do que eu, mas eu não sou o fulano. E aí, em muitos momentos, a criança que está nessa situação de ser comparada, ela vai se sentir inferior. Ela vai se sentir inapropriada, errada, burra, quando a comparação diz respeito a aprendizados ou a leitura. Ah, teu irmão já sabe ler, tu ainda não. A tua irmã aprendeu a pintar dentro da linha não sei quando, né, com menos tempo que tu, enfim. E aí, então, me surgiu a ideia de falar um pouquinho sobre isso, porque como eu tenho 3 filhos, né, e se você já vem me acompanhando aí, você sabe um pouquinho da minha história, com 3 filhos é normal, né, eles têm 6 anos de diferença um do outro, então é normal que a gente faça algumas comparações. E isso acaba fazendo com que a criança que foi comparada para o menos, né, a ideia dos pais é: o teu irmão come, por que tu não come? Olha como teu irmão é estudioso e faz os temas, por que tu não faz? Quando os pais comparam, eles comparam para a criança que tem o lado inferior da situação, né? Então, para a criança que está bem, em nenhum momento um pai chega, uma mãe chega para uma criança que tira 10 e diz: olha só, tua irmã tira 7, por que tu tira 10? Não faz sentido nenhum isso, né? Então, é como se aquele tivesse no topo que a gente desejaria para os dois. Então, a gente chega para o que não está e diz: o teu irmão tira 10, por que tu tira 7? Né? Olha só como o teu irmão é dedicado, por que tu não se dedica? Por que tu não é que nem o teu irmão? Então, essas falas são muito frequentes em famílias com irmãos e às vezes até se estende a primos, a amigos. A criança que está nessa situação de ser comparada, ela vai se sentir inferior.
Ela vai se sentir inapropriada, errada, burra, quando a comparação diz respeito a aprendizados ou a leitura. Ah, teu irmão já sabe ler, tu ainda não. A tua irmã aprendeu a pintar dentro da linha não sei quando, né, com menos tempo que tu, enfim. Então, todas essas coisas que a gente acaba comparando as crianças faz com que aquele que está sendo comparado se sinta inferior. E para a criança, isso não é motivador. E aí eu quero fazer um exercício com você, que é mãe, que é adulta, que já tem o seu cérebro desenvolvido, porque a criança, lembre-se, ela não tem o cérebro desenvolvido ainda. Então ela não sabe o que é que o adulto está querendo com aquela comparação. Para ela, é um sentimento de inferioridade naquele momento. Ela se sente um lixo. E ela não tem vontade de lutar e ir atrás daquilo que foi o alvo da comparação. Muito pelo contrário, ela se coloca naquele lugar de inferior e ali ela fica. E eu quero fazer um exercício com você, que é adulta, como eu falei, já tem o cérebro desenvolvido, já tem condições de entender isso. Se uma pessoa chegar para você e falar do seu corpo, dos seus hábitos de higiene, dos seus hábitos de educação, da sua capacidade intelectual, da sua profissão, comparando você a alguém, como você iria se sentir? Né? Se alguém chegar para mim e dizer, um paciente, por exemplo, né, que isso nunca acontece, mas se um paciente chegasse para mim e dissesse: Nossa, Daisy, eu consultei com você, mas também consultei com outra psicóloga, ela é muito mais dinâmica do que você, ela tem técnicas e coisas diferenciadas, eu gostei mais dela, eu acho que eu vou ficar com ela. Como eu me sentiria nessas horas? Inferior, incapaz, sem força nenhuma. Em nenhum momento passa pela cabeça de, nossa, é mesmo, né? Olha só como ela é melhor. Eu vou fazer igual ela, eu vou lá e vou me dedicar. Não. E para mim, que sou adulta, murcho. Imagina para uma criança que não tem ainda essa área do cérebro, né, do neocórtex aqui, do córtex pré-frontal, que é a área que desenvolve a tomada de decisões, a percepção espacial clara do mundo ao seu redor. Ela ainda não tem isso, esse raciocínio lógico do que está acontecendo, né, essa situação mais abstrata de tudo que tem ao redor. A criança é muito concreta, ela é muito a palavra que é dita para ela, a frase que é dita para ela é a verdade dela, é a verdade absoluta. Ela é muito no real, no concreto. E aí eu vou falando sobre esse tema, que é da diferença das crianças, da diferença dos filhos e do quanto é desafiador, difícil a gente tirar de nós o filho ideal, fazer o luto desse filho ideal, enxergar o filho real, parar com as comparações e também aprender a respeitar o nosso filho da maneira como ele é. Se ele anda diferente, se ele senta diferente, se ele fala diferente do que o padrão, do que a maioria das crianças da idade dele, eu preciso estar preocupada com o meu filho. Ele é que é o meu filho, sangue do meu sangue, tem o meu DNA. E é para ele que eu preciso estar bem, estar cada vez melhor e cuidar de mim como mulher, como mãe, como profissional, como esposa, para que ele se espelhe em mim e veja: nossa, que mulher que a minha mãe é, hein? Quando eu crescer, eu quero ser uma mulher que nem ela. Eu desejo que a minha filha olhe para mim e diga isso para ela. Pense nisso, se espelhe no meu exemplo e não como eu escuto muitas vezes no consultório. Eu saí de casa querendo não fazer nada do que a minha mãe havia feito comigo. E eu jurei para mim que quando eu tiver filhos, eu não vou ser a mãe que a minha mãe foi. Eu não vou ser o pai que o meu pai foi. Não vou fazer com os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Como é triste ouvir essa fala. Mas ao mesmo tempo, ela é revolucionária, porque assim eu quebro padrões. No momento em que eu digo que eu não vou reproduzir padrões que os meus pais trouxeram talvez dos pais deles, eu vou ter que ir atrás para aprender coisas novas. Porque se eu não for atrás, eu vou fazer automaticamente aquilo que fizeram comigo. Porque isso está intrínseco em mim, está arraigado, grudado nas minhas células. Além de eu ter me criado, crescido, vendo a maneira como os meus pais me criaram, eu aprendi a como se cria um filho. Como que um marido trata uma esposa, vendo meu pai tratar a minha mãe. Como uma esposa trata o marido, vendo a minha mãe tratar o meu pai. Como que um casal se relaciona? Vendo o relacionamento de marido e mulher. Como que é ser mãe? Como que é ser pai? Como que é ser um profissional? Como eles lidam com o dinheiro? Como eles lidam com as drogas, com o álcool, com o fumo, com as amizades, com o mundo social deles?
Tudo isso a criança aprende olhando para pai e mãe. E como você, hoje, em 2023, no dia 5 de janeiro de 2023, está na sua vida pessoal, profissional, financeira, dos relacionamentos, você com você mesma, amor próprio, autoestima, autocuidado, autoconhecimento, o quanto você se conhece, sabe o que lhe causa raiva, o que lhe causa frustração, o que lhe causa tristeza, alegria, prazer, satisfação, o que lhe motiva e o que lhe desmotiva, o quanto você já se conhece a ponto de viver a sua vida da melhor e mais elevada maneira hoje, porque o seu filho, que hoje é criança e vive aí com você, está aprendendo tudo o que ele está vendo você fazer. E eu vejo isso com o meu filho mais velho, a maneira como ele muitas vezes fala com a irmã, ou fala com as pessoas, ou se refere ao mundo, e era a maneira que eu falava com ele alguns anos atrás. E o quanto me dói perceber que ele aprendeu isso e que ele tem 15 anos e já reproduz algo que vai ser mais difícil agora tirar dele, porque já está lá intrínseco, grudado nele, e o quanto mesmo eu mudando, ainda vai ser difícil ele mudar. Porque aí para ele aquela é a verdade. A maneira como ele hoje faz, que ele aprendeu quando ele era pequenininho, que o cérebro estava ainda muito como uma esponjinha, absorvendo tudo até os 5 anos de idade. A criança está absorvendo tudo, interpretando do jeito dela e largando para o mundo, do jeito que ela consegue. E aí o que acontece é que depois que eles crescem, eles seguem fazendo aquilo pro resto da vida, se nada acontecer para mudar. E o que é nada acontecer? Se ele não estudar sobre um método novo, se ele não fizer leituras, uma autoanálise, um autodescobrimento de quem ele é, uma terapia para ajudar ele a processar significadores e traumas da infância. E ele já está fazendo isso hoje, com 15 anos, nessa idade que ele tem. Ele já busca ver vídeos e aulas e coisas que não tenham nada a ver com a questão escolar, para ele desenvolver o mindset, para ele aprender sobre linguagem corporal, porque ele gosta desses assuntos e se interessa. Então ele já está mudando os padrões que a criação trouxe para ele e que se ele não fizesse nada, ele ia repetir isso pela vida toda, causando sofrimentos para ele, para a companheira, para os filhos, para o mercado de trabalho, né, onde ele trabalhasse, para a empresa. Então, é importante podermos entender que cada ser humano é um ser humano único. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual ao seu parceiro, a sua parceira. Não existe ninguém igual ao seu filho, a sua filha. Ponto. Essa é a primeira questão que precisa ser vista, entendida, digerida, assimilada, aceita. Eles são únicos, assim como você é único. E da maneira como você não gosta de ser comparada, eles também não gostam. Então vamos parar com as comparações entre as crianças, porque elas, por serem únicas, elas nunca vão ser igual ao amiguinho, ao coleguinha, ao primo, ao irmão. Nunca. Nem igual a você. Porque eu, na sua idade, já sabia dirigir. Beleza, mãe. Eu não sei ainda. E não tô nem interessada em aprender, ok? Essa sou eu. Bem-vinda ao mundo da maternidade, onde eu não sou você. E não sou igual a você. E também nem quero ser. Então, muito cuidado no momento em que a gente traz essas comparações, ou que a gente acha que por eu estar criando os meus filhos iguais, eles precisam responder igualmente. E aproveito e trago aqui uma frase de uma terapeuta educacional que eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falarem, mas ela traz de uma forma muito enfática. Criança saudável é aquela que faz arte, que ri alto, que sobe, desce, pula, se joga, que chora quando tá frustrada, que quer jogar as coisas fora, bater nas pessoas, empurrar o amiguinho quando tá com raiva. Essa é a criança saudável. A criança que não é saudável e que de repente já tem ali alguma questão, algum abalo emocional, é que é comportadinha demais, quietinha demais, que corresponde a todas as suas expectativas, vive pedindo desculpas por coisas erradas que fez, se sente culpada por tudo, ela não se sente merecedora do seu amor, do seu respeito por ela ser quem ela é. E ela já está moldada de acordo com os seus desejos para que ela seja amada. E essa criança, quando adulto, vai sofrer demais. Porque não existe criança certinha, perfeitinha,
que só nos dá alegrias. Por quê? A forma do adulto enxergar a infância é uma, a forma da criança viver essa infância é outra. E quando a gente era criança e estava vivendo, era maravilhoso. Mas agora, quando os nossos filhos querem viver, a gente quer cercá-los, prendê-los, controlá-los, não deixar eles expandir tudo que eles precisam. Não, se o carrinho é de jogar, é de brincar assim, como é que meu filho vai virar as rodas para cima e ficar arrastando a lataria no piso? Não pode. Como é que ele vai brincar de jogar para cima e fazer malabarismo? Não pode. Quem é que disse que não pode? A gente não consegue se desvincular desses padrões que nos foi incutido lá na nossa infância, do que era certo e errado. E quando você dá um passinho para trás e olha o seu filho, enxerga a criança que você tem ali, essas coisas todas perdem o valor. Nada disso importa mais. Quando eu tenho uma criança saudável, correndo pela casa, fazendo arte, me desafiando porque ela está aprendendo e quer ver como eu vou reagir com o aprendizado dela, isso sim é o que vai ficar resgatado e guardado dentro dela para a vida toda. É o que ela vai poder puxar da infância como tendo sido algo bom. Eu lembro de ter ouvido de uma paciente que ela lembra dos cafés da manhã na cama, que a mãe acordava ela, abria uma fresta da janela para ela ir se despertando, e dali a pouco chegava com a torrada e o todinho, ela disse. Como era bom acordar de manhã com o carinho da minha mãe, trazendo a minha torrada e o meu todinho, que eu tomava ali na minha cama enquanto eu ia me acordando, e ela vinha ali e conversava comigo. Isto é 1%, se é 1% das crianças, principalmente na geração dessa minha paciente dos 20 e poucos, 30 anos. Porque a grande maioria das crianças nessa idade acordavam aos puxões, aos gritos, aos pontapés, acendendo luz na cara, abrindo janela com a claridade, puxando coberta, vamos que tu tá atrasado, vamos que eu tô atrasado, tem que deixar na escola, vai para trabalhar, blá, blá, blá. E a criança já acorda completamente fora do que é a realidade, a necessidade de desenvolvimento natural daquela criança naquela idade. Bom, eu trouxe muitas reflexões para você. O tema central foi essa questão de criar os filhos iguais, mas eles serem diferentes. Mas eu trouxe 1 milhão de informações ao redor disso para que você possa refletir. Aproveite os filhos que você tem, na fase que eles estão, da maneira como eles são. Tire a máscara do filho ideal da sua frente. Pare de querer projetar um ideal no seu filho. Ele é perfeito, do jeito que ele é. Ele é o seu filho perfeito. E você é a mãe perfeita para ele. Então, aproveite o filho que você tem. Porque daqui 10 anos, talvez ele não queira mais os seus abraços, o seu colo. Talvez ele nem queira mais estar perto de você. E isso vai ser resultado do que você está fazendo hoje. Independente da idade que ele tem hoje. Como os meus, né? O que tem 13, o que tem 9, o que tem 15. Eu sei que se eu fizer o meu melhor hoje, daqui 10 anos, eu vou ter um resultado diferente do que se eu simplesmente largar de mão ou se eu for muito controlador e não deixar eles, como plantas, crescerem e buscarem o que é a verdade deles. Eu sou apenas o criador dessa planta, que cuido, que rego, que dou o adubo necessário para que eles sim consigam crescer da melhor e mais elevada maneira. Gratidão por você estar aqui. Muito obrigada por acompanhar os meus vídeos. Obrigada, meninas que estiveram presentes aqui no meu vídeo ao vivo. Foi um prazer enorme falar para vocês, como sempre é. Nos vemos na próxima live, terça-feira que vem, ou nas postagens aí ao longo da semana. E quem ainda não faz parte do grupo de mães, aqui na minha bio do Instagram, você clica ali e você vai ser direcionado direto. Terças e quintas o grupo está aberto. A gente troca muitas questões legais lá, muito aprendizado para você que quer ser uma mãe mais consciente, trazer uma maternidade mais leve para a sua vida. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau, pessoal.